Fala pessoal, vamos fazer a nossa revisão de véspera aqui de física. Lembrando, isso é uma revisão de véspera, gente. Não dá pra colocar muito gráfico, muita página, muito conteúdo. É bem ao ponto, direto ao ponto. O que que você tem que saber? Eu tô tentando te dar as armas mínimas para você chegar na prova e acertar tudo de física lá, tá? Primeiro, primeira coisa que você tem que saber de cinemática, velocidade média, que isso aqui você resolve muitas questões de muitos anos. Ou ele vai querer saber a velocidade média, ou a distância, ou o tempo. Se ele quiser saber o tempo, ele tem que te dar velocidade média e distância. Sempre vai virar uma equação do primeiro grau isso aqui. Ele vai ter que te dar duas dessas três variáveis. Vamos ver um exemplo? Tem essa rampa aqui. Suponha que a rampa desenhada na figura tenha 6 metros de comprimento. Ah, mas até aqui eu não sei que ele está falando de velocidade média. Tudo bem, se sobre a rampa um cadeirante mover sua cadeira com velocidade constante de 0,2 metros por segundo, agora sim. Ele já falou de velocidade constante e falou de uma distância aqui. O tempo, aí, sempre quando você for fazer a questão, marca o que ele está pedindo, o que ele quer que você saiba. O tempo necessário para conseguir vencer o desnível do ponto mais baixo até o mais alto. Em segundos. Às vezes ele tenta te confundir. Gente, se eu tenho velocidade 0,2, ó, metros por segundo, 0,2 metros por segundo. Se está em metro aqui, tem que estar em metro aqui. Lembra, para transformar metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Para voltar, divide por 3,6, mas dificilmente até que pergunta isso. De qualquer forma, ele me deu aqui ó, a velocidade e me deu a distância. Equação do primeiro grau aqui, ó, troca de lugar ΔT com 0,2. ΔT igual a 30. Pronto, questão de física, você acertou aqui, ó, 30 segundos. E vai ser assim com várias. No curso a gente tem um monte dos últimos anos. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Como que eu sei o que é o que? Ué, metros por segundo é igual a quilômetros por hora quando você vê no carro. Isso aqui só pode se referir à velocidade. Falou em metro, quilômetro, só pode se referir à distância. Falou em segundos, minutos e horas, tempo. Joga na fórmula. Não fica tentando adivinhar não, joga na fórmula. Aqui eu vou te dar três equações que a ITEC normalmente te dá, mas você tem que estar familiarizado. Potência, trabalho e pressão. Potência, gente, é trabalho por tempo. A ITEC já vai te dar isso. Ó, também pode ser chamado de energia, dependendo do que ele está falando na questão, tá, gente? Potência, trabalho por tempo ou energia por tempo. Ele te dá, ele poderia até perguntar isso. Qual são... Eu esqueci o nome disso aqui. Ai, qual é a unidade? Mas ele te deu. Segundos, joule e watts. Um aluno deseja calcular a energia envolvida no cozimento de um certo alimento. Tudo bem. Para isso, verifique que a potência do forno é 1000 watts. Ele já me deu a fórmula, gente. Física ETEC basicamente é: olha, aluno, estou te dando uma fórmula nova. Você sabe usar? Eu só copiei. Potência 1000 watts. Aqui, ó, coloca 1000 watts. Ao colocar o alimento no forno e marcar o tempo, o tempo gasto até seu cozimento, ele concluiu que 3 minutos era o bastante. Aí perceba, aqui ele falou 3 minutos. Mas qual que é a unidade que ele deu aqui? Segundos. Transforma, né, gente? Cada minuto são 60 segundos. Se são 3 minutos, 3 vezes 60, 180 segundos. Pronto, equação do primeiro grau igual a velocidade média. O que você acha que ele vai querer? O que falta? A energia necessária. Equação do primeiro grau. Multiplique em cruz. 180 vezes 1000, 180 mil joules. Pronto. Ele falou que aqui, ó, energia em joules. Percebe? A maioria das questões de física da ITEC
Ó, aluno, tô te dando uma fórmula, um exemplo, você sabe usar? Só. A única atenção que eu peço para vocês terem é isso aqui, ó. Unidade. Aqui tá falando segundo, mas aqui tá falando minuto. Sempre deixa na mesma unidade, gente. Segundo, segundo. Fórmulas que você tem que saber. Trabalho, igual a força vezes distância. Cai muito. Qual o trabalho que alguma coisa faz? É a força vezes distância. Essas de baixo é para complementar. Se você está indo no sentido oposto, você só coloca o sinal negativo. Esse não, esse é importante. Quando ele te dá um trabalho da força e da distância, lembra que trabalho você multiplica a força vezes distância? Quando ele te dá um gráfico da força e da distância, o trabalho é justamente a área aqui. Aqui seria a área do trapézio. Vamos supor que aqui é 10. Aqui é 5. Qual que é a área do trapézio? Vamos supor que aqui é 8. Base maior, 10. Mais base menor, 5. Vezes a altura. A altura está aqui do trapézio. 8. Dividido por 2. A área do trapézio, isso aqui, ó. Poderia ser um quadrado aqui. Poderia ser um negócio parecido com isso aqui, ó. Você calcularia a área do quadrado. Você calcula a área da figura que ele der aqui. A área, a resposta aqui é justamente o trabalho. Vamos fazer, ó, 2, 4 aqui, de cortando por 2. 10 mais 5, 15. 15 vezes 4, 60. Então, você seria 60 o trabalho aqui. É a área do gráfico. Então, você tem que saber, principalmente, esse aqui trabalha força vezes distância e trabalha a área do gráfico, quando você tem força e distância. Outra fórmula que vai salvar a sua vida. Normalmente, eles vão dar pressão é igual a força dividido pela área. Perceba, quanto maior a área, menor a pressão. Porque isso aqui é uma fração, gente. Quanto maior o denominador, menor o valor da fração. Vamos ver? 100 dividido por 10 e 100 dividido por 100. Qual que é o resultado da primeira fração? 10. Qual é o resultado da segunda fração? 1. Então você percebe que quanto maior o denominador, menor a fração. Aqui o denominador é 100, o resultado é 1. Aqui o denominador é menor, é 10, o resultado é maior. Ele vai perguntar qual que tem a maior pressão, qual que tem a menor pressão. É só saber fração, gente. É inversamente proporcional o denominador e o resultado da fração. Mas isso aqui, ó, qualquer pressão é a força sobre área. Uma coisa que você tem que saber também é o empuxo, tá? Hidrostática. Que é um corpo aqui na água. Qual que é o empuxo? Se o empuxo dele é grande, é a força que a água está fazendo para te jogar aqui para cima. A relação entre o empuxo e seu peso. Sua massa. Se o peso for maior que o empuxo, por exemplo, uma bola de metal, ela afunda. Se for um isopor, sua massa é menor que o empuxo, o isopor ele boia. Essa equação cai demais, ele sempre te dá de graça. Ele te dá uma equação, calorimetria aqui, e fala o que é cada um. Quantidade de calor em caloria, massa em grama. Calor específico, gente, normalmente ele vai falar da água. Cada substância tem o seu específico, isso não muda. O da água é 1. E a variação da temperatura. Percebeu que ele te deu todos os elementos da equação? De novo. Supondo que um grupo constatou que a temperatura inicial era 20. Então, ó, a variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Ele falou que a inicial é 20. Qual que é a final aqui, ó? O recipiente é aquecido até o início da ebulição, quando se mede novamente a temperatura, obtendo esse valor de 100. Beleza, meu valor final é 100, mas comecei com 20. Então, meu ΔT aqui, a variação de temperatura, final menos inicial, 100 menos 20, 80. Já tenho aqui um negócio da minha equação.
O C, ele já me deu aqui, ó, 1. Mas e a massa? Ele tem que te falar em algum lugar. Olha aqui em cima. Em um recipiente de vidro deve-se colocar 100 gramas de água. Então, a massa que eu vou utilizar, adivinha? 100 gramas. Percebe que ele te dá tudo? É quase sempre uma equação do primeiro grau, é só você não se desesperar e usar a fórmula que ele te deu. Ó, massa, 100 gramas. Calor específico aqui, ó, 1. Variação de temperatura, 100 menos 20, 80. Adivinha agora, qual que ele quer? A quantidade de calor. Quantidade de calor é só você multiplicar aqui, dá 8.000. Só usei a fórmula, gente, só usei a fórmula. Questão de espelho. Eu não sei porque alguns alunos têm dificuldade com isso, é muito fácil. Imagine que você está em frente a um espelho plano, a uma distância de 5 metros. 0,5 metros. Suponha que esse espelho seja deslocado no mesmo plano 0,4 metros. Se distanciando de você conforme a figura. A distância representada no esquema pela letra Y, é isso que ele quer, entre você e sua imagem, qual que é? Gente, a distância de você até o espelho é igual à distância entre o espelho e a imagem que se forma atrás. Então aqui é D2, aqui é D2 também. Mas o que é D2? Soma 0,5 até aqui. E daqui até aqui 0,4, é o D1. Na verdade é até aqui, gente. Ó. O que importa é do espelho até você e do espelho até a imagem é a mesma distância. Se aqui é 0,5 e aqui é 0,4, o total dá 0,9. 0,5 mais 0,4. Lembra que eu falei que a distância da imagem aqui é igual? Você tem que somar mais 0,9 para chegar até a sua imagem. 1,8 metros. Pronto. Você tem um espelho e tem você. A distância do espelho até você é igual à distância do espelho até a imagem. Tanto que se você for para trás aqui, você fica menor aqui, você afasta aqui junto. Se você se aproxima do espelho, você se aproxima aqui também, você fica maior. Nada de segredo aqui, gente. Lei de Newton. Aqui tem duas pessoas empurrando. Ele quer evitar o deslocamento da caixa. Ele falou que o Caio, primeiro, empurra com 100 newtons. E o João, que é mais fraco, empurra com 75. Ele quer evitar o deslocamento, ele quer o equilíbrio. Para ter o equilíbrio, a força daqui tem que ser igual à força daqui. A força 1 é maior, não é 100. Então você tem que pegar igual a força menor mais alguma coisa. Se a força 2 é 75, o que falta? Equação do primeiro grau de novo. O x vai ser 25 newtons. Então, o João precisa de uma ajuda de 25 newtons para essa caixa não se mexer. Mas o que você tem que saber? Força igual a massa vezes aceleração. Isso que pode ser pedido mais, tá? Nas questões aí. Aqui é só uma questão de você entender que tem duas forças que estão se equilibrando. Então, o João, que é mais fraco, precisa de uma ajuda de 25 newtons. Ó, o João, 25 newtons. Outra parte da física que você tem que saber, normalmente a ITEC te dá de graça. Normalmente 99% das vezes. Energia potencial, energia cinética. Energia potencial. Massa vezes gravidade vezes altura. Vai ser uma equação do primeiro grau. Ou ele pergunta energia potencial direto e te dá esses três. Ou ele te dá energia potencial mais 2 desse lado aqui. Por exemplo, massa e gravidade e pergunta a altura. É só substituir na fórmula, gente. Aqui, comparando-se dois carros do mesmo modelo com massas iguais e sob o ponto de vista de um mesmo referencial terrestre, um movendo-se a 10 metros por segundo com velocidade e o outro com 20 metros por segundo.
Então ele já te deu a velocidade e te deu a massa. Ele vai querer saber o quê? O que que faltou? Energia cinética. É sempre uma equação do primeiro grau, gente. A energia contida no carro mais veloz, a energia cinética contida no carro mais veloz. Só que ele não quer saber energia direta, ele quer saber uma em relação ao outro. Quando você fala do mais veloz, em relação ao menos veloz, você coloca o mais veloz em cima. Se ele quisesse saber o menos veloz em relação ao mais veloz, você colocaria o menos veloz em cima. É assim que a gente compara, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer cada um. A massa deles são iguais, não preciso mexer. Qual que é a velocidade do menos veloz? 10 metros por segundo. Joga na fórmula 10 ao quadrado. 100 m sobre 2. 50 m. A energia cinética do menos veloz. A energia cinética do mais veloz, carro B eu chamei aqui, 20 metros por segundo. A velocidade dele, joga na fórmula. Velocidade 20 ao quadrado. 400 m sobre 2, dividido 200 m. Ele quer o carro mais veloz, a energia cinética do carro mais veloz, em relação ao menos veloz. O que for o mais, você coloca no numerador. O que for o menos, no denominador. 200m dividido por 50m. Tá vendo que eu corto o m aqui? Ó, não fez diferença. 200 dividido por 50, 4. 4. Então, ó, a energia cinética contida no carro mais veloz é 4 vezes a energia cinética do carro mais lento. Se ele tivesse pedido a do mais lento em relação a do mais veloz, seria isso aqui. Aí seria 1/4. Mas ele, ó, presta atenção na pergunta. Tá vendo que é fácil de calcular? É só uma equação do primeiro grau? Porque tem 1/4 aqui, ó. Se ele está pedindo mais em relação ao menos, o que ele falar primeiro você coloca no numerador. Se ele está pedindo menos em relação ao mais, seria esse inverso aqui, ó. O menos você coloca primeiro aqui. Tá bom? Quatro lâmpadas de filamento idênticas são conectadas a duas pilhas obedecendo ao circuito elétrico. Inicialmente, as quatro lâmpadas encontram-se acesas. Se em um dado momento a lâmpada 4 tiver seu filamento rompido, apagando-se, é correto concluir o que? Gente, está saindo uma corrente aqui. Ela sobe e se divide aqui, ó. Vem um pouco aqui e um pouco continua aqui. Ó. Se eu cortei essa corrente aqui, aí lascou para essa aqui, ó. Não vai conseguir passar essa corrente aqui. Mas interferiu na 1 e na 2? Não, essa corrente aqui, ó, ela continua dando a volta. Você só interrompeu esse caminho aqui, ó. Eu só interrompi esse caminho aqui porque queimou aqui. Mas em cima eu não interrompi. Aqui continua passando. Então a lâmpada 1 e 2 continua acesa. Por que a 3 apaga? Porque eu não consigo fechar o circuito. Para a 3 continuar acesa, ela teria que ter um circuito fechado aqui, ó. Para a corrente circular. Sai de um polo, passa pela lâmpada e entra no outro polo. Mas eu impedi isso. Eu impedi isso porque eu cortei aqui, ó. Eu não deixei ela entrar no outro polo. Então, infelizmente, além da 4, a 3 vai se apagar. Só vai permanecer aceso a 1 e a 2. Ó, só a 1 e a 2 permanece aceso. Entenderam? Se ficar dúvida, pergunta pra mim aí no chat ou no Instagram, tá? O fato é, tem uma corrente que faz assim, aqui, e eu impedi ela de fazer isso cortando aqui, ó, como se tivesse cortado com uma tesoura o fio.
Então a L3 não consegue chegar até aqui, por isso que ela apaga. Agora olha lá em cima. Aqui em cima, ó, eu tenho um fio, passa pela L1, passa pela L2, desce aqui normalmente e entra aqui de novo. Eu consegui fechar o circuito. Então L1 e L2 fica aceso. Diferente quando é uma coisa em série, gente. Por exemplo, você tem um fio em série aqui. Digamos que isso aqui agora é um fio. E a pilha está aqui. Se eu tenho lâmpada aqui, qualquer lâmpada aqui queimar, as outras vão apagar. Porque agora é como se eu tivesse cortado aqui com uma tesoura, ó. A, a minha corrente vai vir, vai vir, vai vir, vai parar aqui. Ela não vai conseguir terminar e fechar o circuito. Então em série tudo apaga. Agora em paralelo não. Em paralelo só vai apagar a parte que você cortou. Tá bom? Cai muita questão assim de formas diferentes, mas o que você tem que lembrar é que você tem que fechar o circuito para ela ligar. Tem que sair da bateria, chegar na lâmpada e da lâmpada voltar na bateria. Se não fizer isso, a lâmpada não acende. Essa aqui é assim. Só um momento. Voltei. Essa é a questão de física mais pedida na ITEC nos últimos 5 anos, assim, disparado. É assim, é batata. É difícil, eu não lembro de um ano que não caiu no primeiro ou no segundo semestre. Mas qual que é o segredo, Leonardo? Nenhum. Ah, nenhum? Nenhum. A ITEC não pede nem para você decorar a fórmula. Normalmente tem um Kelvin aqui também, viu? Aqui ela deu só 2. Aí ela pergunta assim, ó. O ideal é que na compostagem a temperatura permaneça entre 50 e 60 graus. Essas temperaturas escritas em Fahrenheit equivalem a quê? Só isso. Ela te deu Celsius. Quem que sobrou de incógnita? O Fahrenheit. Equação do primeiro grau. Mas é só usar a fórmula? Só usar a fórmula. Para 50 graus. Ó, no lugar do Celsius, tá vendo? Eu coloquei o 50 então. 50 dividido por 5, você divide por 5 em cima e embaixo, sobra 10. 9 vezes 10, 90. O menos 32 passa para lá como mais 32. Quanto que equivale 50 Celsius em Fahrenheit? 122. Para 60 agora. 60 dá para dividir por 5 em cima e embaixo, sobra 12. 9 vezes 12, 108. O menos 32 passa para lá como mais 32. Fahrenheit 60 equivale a 140 Fahrenheit. Só isso eu acho a resposta, Leonardo? Só isso eu acho a resposta. Ele não tem como inventar muito quando ele fala em escalas termométricas. Ele não pede nem para você decorar. Não me assusta com esse tipo de questão, pelo amor de Deus. É só jogar na fórmula. Aqui ele pediu Fahrenheit. Ele poderia ter dado Fahrenheit e pedido Celsius. É só jogar na fórmula e achar o que falta. Equação do primeiro grau, gente. Aqui faltou o Fahrenheit. Pronto, chama. Tá bom? Aqui, ó, de novo, agora ondas. Adivinha lá o que a ITEC quer? Fórmula. O que é cada coisa? O maior comprimento de onda. Mas qual que é o comprimento de onda? Eu não sei, nunca vi isso. Lambda é o comprimento de onda. Então ele quer o lambda. Pronto, ele te deu tudo. Porque no ensino médio você vai ter que saber aprender, vai olhar no livro e vai ter que saber usar isso aqui. Se V é igual a lambda vezes F e ele quer o lambda, isola o lambda. Deixa o lambda aqui de um ladinho, ó, e passa o F dividindo. Ele quer o maior comprimento de lambda. E ele te deu duas frequências. Lembra que a gente viu lá em cima?
Quanto maior o denominador, menor a fração, menor o comprimento de lambda. Mas eu quero menor? Muita gente vai colocar esse 120 aqui, ó. Achando que... Ou desculpa, o 1000. Vamos fazer com os dois. Vamos fazer com o 1000 primeiro. Vamos supor que você não lembra como é que é nada de fração. Ó, ele falou que a velocidade é 340 metros por segundo. No primeiro eu vou dividir por 1000. No segundo eu vou dividir por 120 mil. Mas o que que ele pediu? O maior. Se eu estou dividindo por um número muito grande, o resultado da minha fração vai ser menor. Lembra que a gente viu lá em cima? Vou fazer aqui na calculadora, para ficar mais fácil. Mas não usa, tá? No treinamento, não usa calculadora não. Vocês têm que treinar pro dia da prova. 0,0028. Aqui em cima é fácil, né? 3 zeros. É só você tirar o zero e deslocar a vírgula. Qual que é maior? Esse aqui, né? Esse aqui é 0,0028. Percebeu que eu tive que usar o menor desses dois números aqui para achar o maior lambda? Por quê? Porque quanto menor o denominador, maior a fração, como a gente viu lá em cima. Muita gente colocou 120 aqui, ó. Não, não, gente. Mas você não ia achar a resposta, você só ia gastar tempo, tá? Até que foi boazinha. Só usei a fórmula. Ele me falou o que é cada um, perguntou qual é o comprimento. Isolei aqui na fórmula ó, o comprimento. Ele me deu a velocidade, eu coloquei em cima. Ele me deu a frequência, eu coloquei embaixo. Achei a resposta. Difícil, gente? A maioria das questões de física são assim, tá? Ímã cai muito, mas o que você tem que saber? Ele ainda te fala normalmente. Lados iguais se repelem, lado diferente se atrai. Norte atrai o sul, sul atrai o norte. Norte repele norte, sul repele sul. Os campos de energia, gente, sempre saem do sul e entra no norte. Mas isso, até isso ele costuma dar de graça para vocês. Não tem muito o que falar de ímã, gente, é isso. O essencial de física é isso, não se desespera, como vocês viram. A maioria das questões de física você vai resolver lendo a prova e usando o que ele te deu, tá bom? Não assusta, vai com calma. Lembra, a velocidade média cai muito. E bola pra frente aí. Tem umas tarefas que eu disponibilizei aí. Tenta dar uma olhada nelas, tá? Abraço a todos aí. Era isso pelo momento. Até mais.